Infelizmente, dentro de uma população de mais de 200 milhões de pessoas como a brasileira, existem apenas 2 milhões e 600 mil pessoas que investem na Bolsa de Valores hoje em dia. Representa apenas 1,26% da população de investidores. Nos Estados Unidos, por exemplo, são 65%. Na Paraíba, local onde este curso está sendo gravado agora, existem apenas 0,58% de paraibanos que estão investindo em ações. Enquanto isso, para demonstrar aquela falta de educação financeira que a gente citou na aula anterior, mais de 62 milhões de brasileiros hoje têm o seu dinheiro ainda na poupança, rendendo ao mês apenas 0,11%. O que é preciso ficar claro aqui é que muitas pessoas continuam a tomar essa má decisão por não conhecer as referências do mercado e por isso agora nós veremos uma a uma as 4 principais referências do mercado que você precisa saber para ter segurança na hora de investir. Lápis na mão aqui, ó, e vamos lá, a gente vai escrever aqui quais são as referências do mercado que você precisa entender, tá? Vamos lá. A primeira referência... Muitos de vocês provavelmente já devem ter ouvido, pelo menos o William Bonner falar em algum jornal nacional falando sobre Selic. A taxa Selic subiu, a taxa Selic caiu. Significa o seguinte, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Nesse sistema são negociados os títulos públicos, sejam por pessoas físicas ou por empresas, mas ao final do dia gera uma taxa média das negociações que é chamada taxa Selic, chamada dessa forma por herdar o nome do sistema. Então, ela é a taxa básica de juros da economia brasileira. Como eu falei, com certeza em algum momento, seja em qualquer jornal que você tenha visto, você já viu essa notícia de que a taxa básica de juros subiu ou caiu. Mas como eu, você pode durante muito tempo ter ouvido, mas não saber exatamente o que significava. Agora não. Agora você saberá. Essa taxa aqui, taxa Selic, significa o custo do dinheiro na economia, ou seja, se a taxa sobe, significa que o dinheiro está mais caro, e se a taxa cai, significa que ele está mais barato. Por isso dizemos que na ótica da economia, uma taxa Selic menor, ela é melhor. Porém, na ótica de um investidor conservador, que a maioria do dinheiro dele vai estar ali no Tesouro Direto, quem sabe até mesmo aqui no Tesouro Selic, na ótica dele, não é tão bom que a taxa esteja baixa, porque isso significa que a remuneração do seu investimento vai estar baixa. Para ficar mais claro, eu vou citar um exemplo aqui. Veja só. Quando você vai pegar dinheiro emprestado no banco, seja como pessoa física ou como empresa, o banco irá se basear no quanto essa taxa está para oferecer para você uma taxa lá de crédito e de financiamento. Então, caso essa taxa esteja muito alta, os juros desses empréstimos e financiamentos vão estar maior e por isso vai sair mais caro ao consumidor. Caso ela esteja mais baixa, essa taxa de juros vai ser menor para o consumidor e ele vai conseguir pegar o crédito, o financiamento de uma maneira mais barata. Então, inclusive, pessoas, por exemplo, que fizeram financiamento de imóvel 3, 4 anos atrás com uma taxa de 15% e hoje a taxa está em 2%, se elas conseguirem renegociar, se elas fizerem uma portabilidade de muitas dívidas que elas pegaram lá atrás, muito caro, hoje elas vão conseguir baixar muito a taxa de juros e no final elas conseguem fazer uma economia muito grande. Então presta atenção também nisso aí. A segunda taxa que a gente vai falar aqui, ela também é extremamente importante e ela é o que a gente chama de CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Veja só, o Banco Central ele possui uma determinação que os bancos eles não podem terminar o dia com excedente nem com prejuízo de caixa. Então, por isso, eles vão emprestar uns aos outros ao final do expediente até a uma certa taxa. Qual é a taxa que eles vão usar? Eles vão usar a taxa CDI. Só que o que acontece é que eles emprestam se baseando na taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. Então, quando a Selic está 10, o CDI está 9,9, porque eles emprestam esse valor a outros bancos a 100% do CDI. Então, quando a gente tem a Selic 10, o CDI vai estar 9,9. Quando a Selic está 5, o CDI vai estar 4,9. Hoje, na data desse curso, a Selic está 2.
Então, se você olhar no site do Banco Central, você vai perceber, da B3, na verdade, Bolsa de Valores, você vai perceber que essa taxa aqui, DI, vai estar 1,9. Por quê? Porque o certificado de depósito bancário vai seguir muito de perto a taxa básica de juros da economia. O que acontece é que existe um título, e isso nós demonstramos no curso Tesouro Direto e Simples, que mostra ali as bases do investimento. Então, só para refrisar aqui, a gente considera que para fins didáticos, a taxa CDI é igual a Selic, mas eu acabei de dizer para você que existe essa pequena diferença que acontece aí operacionalmente. Mas veja só, a gente mostra no curso Tesouro Direto Simples, a gente mostra mais profundamente sobre esse ativo livre de risco da economia que a gente chama de Tesouro Selic. Existe esse título dentro da economia que vai garantir, se você olhar lá na plataforma do Tesouro Direto, se você abrir uma corretora e abrir o Tesouro Direto, você vai encontrar ele, Tesouro Selic, que ele vai garantir 100% do CDI. Ou seja, ele está dizendo que existe um título, Tesouro Selic, não a Selic, não a taxa, um título chamado Tesouro Selic, que ele vai dar exatamente 100% do CDI. Então, o que eu mostrei lá atrás foi, existe uma enormidade de pessoas na poupança. A maioria das pessoas no Brasil na poupança. Só que existe um título que rende 30% a mais do que a poupança, que tem uma segurança gigante, a maior de todas, a maior que a poupança, mas que muitas pessoas, por desconhecimento do que você agora está aprendendo, dessas referências do mercado, não sabem e perdem muito dinheiro. A terceira referência, que é extremamente importante, com certeza esse aqui, você já deve ter ouvido falar. Mesmo que você não tenha relacionado a esse nome, você sabe o que é. É o índice de preços ao consumidor amplo, aquilo que a gente chama do principal índice de inflação do país. E ele é extremamente importante de conhecer, porque o primeiro objetivo do investidor é a manutenção do poder de compra. Para isso, é importante que esse investimento, já descontado do imposto de renda, ele dê um retorno maior do que a inflação. Ou seja, do que adianta eu colocar o meu dinheiro no investimento, por exemplo, a poupança acontece isso, e depois de um tempo, é claro que é melhor deixar do que deixar debaixo do colchão e não render nada. Porém, se eu puder ter investimentos que me deem acima da inflação, por que eu vou colocar em investimentos que não cumprem esse papel? O que acontece é que se eu não investir acima da inflação, eu estou perdendo dinheiro e aquela inflação está corroendo o meu poder de compra. Então existem investimentos que elas rendem o próprio índice de inflação, como é o caso, por exemplo, do título IPCA+, no Tesouro Direto, que além do índice de inflação, ainda rende mais alguma coisa. Esses são muito usados para a formação de uma reserva de aposentadoria. Por quarta e última referência, é muito importante aqui, e aqui eu peço para você frisar, essa é a referência mais importante que você vai aprender aqui dentro desse módulo e que você vai levar para o resto do curso, que é a referência que a gente chama de Ibovespa. Ele é o principal indicador de desempenho das ações na B3 e ele reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais do Brasil. Então, quando se diz que o mercado subiu ou caiu, é porque esse índice aqui, esse índice Ibovespa, teve queda ou teve alta. Veja, existem mais de 500 empresas listadas na Bolsa de Valores. Porém, as empresas que detêm cerca de 80% do número de negócios e volume negociado na Bolsa são por volta de 60% e elas estão aqui no índice Ibovespa. Então, as maiores empresas, Vale, Petrobras, tantas outras, elas fazem parte desse índice aqui. Então, não quer dizer que todas as empresas que compõem esse índice se valorizaram, que subiram os seus preços, que ele vai representar exatamente todas as empresas do mercado, não. Mas ele tem como objetivo representar o mercado, regra geral, o comportamento das empresas de maneira geral. Então podem haver inclusive boas empresas que não estão no índice e também pode haver empresas ruins que estão contidas nele, que não tem fundamentos que façam com que você, investidor, coloque seu dinheiro nela. Então, compreendidas essas referências do mercado, agora é importante de fato começarmos o entendimento do funcionamento do mercado de ações e isso nós veremos
na próxima aula.